Com terras férteis, fartura de água doce e clima tropical, o Brasil tem papel fundamental na produção de alimentos. Se o aumento da população e a demanda de alimentos continuar no ritmo atual, até 2050 será preciso dobrar a quantidade de alimentos cultivados na Terra para alimentar cerca de 9 bilhões de pessoas. O Brasil é visto pelo mundo como um dos países com maior potencial de fornecer segurança alimentar. É um país que tem um clima adequado à agricultura, ainda tem muita terra, tem água. O Brasil hoje já é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Supõe-se que nos próximos entre 10 e 20 anos se tornará o primeiro. Já é o principal exportador de muitos produtos agrícolas. E muito se espera do Brasil nesse quesito. Não é só segurança alimentar para os brasileiros, é segurança alimentar para o mundo. Existe uma demanda de alimentos em escala global que deve ser respondida e será respondida por poucos países. São poucos países que têm a extensão geográfica para poder responder a essa demanda de alimentos mundial. Essa população já existe e está evoluindo, portanto, não é uma opção que se tem de alimentar ou não alimentar. A questão é o modelo que vai ser utilizado para alimentar. A agricultura no Brasil é uma agricultura, especialmente a agricultura de commodities, é uma agricultura feita em padrões bastante altos, né? Não é a agricultura que alimenta o Brasil, né? A agricultura que alimenta o Brasil é uma agricultura no geral, não é agricultura de commodities, né? 70% do que nós comemos hoje vem da agricultura familiar. É um setor que nós não podemos menosprezar absolutamente para a segurança alimentar do brasileiro. Enquanto que a agricultura mais industrial exporta bastante coisa, exporta soja, exporta carne, exporta milho, mas o que nós comemos, que é o arroz, é o feijão, muitos desses produtos vêm da agricultura familiar. Os recursos naturais do país, porém, já dão sinais de que há limites para a exploração. E o setor agropecuário tem causado grandes impactos ambientais nos ecossistemas, além de gerarem emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, a agricultura é um dos setores mais prejudicados pelos efeitos das mudanças climáticas. Porque o clima está mudando e vai mudar mais ainda, e os extremos climáticos, por exemplo, chuvas excessivas, períodos de chuvas, inundações e períodos de estiagens e secas profundas, eles vão se tornar mais frequentes. Eles já estão se tornando mais frequentes em muitas partes do mundo. No nosso caso aqui, esse ano nós estamos produzindo menos da metade da mesma época do ano passado. Quer dizer, um ano atrás a gente estava produzindo o dobro do que está produzindo hoje em virtude da seca, porque nós trabalhamos com horticultura aqui que é muito dependente da irrigação, né? Muito dependente da água. Então, a horticultura, de uma forma geral, sofreu bastante com essa seca aí. E todos os modelos apontam para crescimento de temperatura, redução de produtividade, redução de produção, todos apontam para isso. Só que nós já ultrapassamos um pouco essa fase está subindo, vão perder produção 20%, 50%, 80% em alguns casos. Nós já estamos na fase de adaptação. O que fazer para evitar que isso aconteça? Se o Brasil é capaz de antecipar essas tendências e se utilizar da sua capacidade de inovação, como, por exemplo,
No caso da energia, no caso da agricultura, energia utilizando fontes renováveis, aumentando a eficiência energética. E no caso da agricultura, desenvolvendo pesquisa para espécies mais resilientes ao aumento da temperatura. Então, por exemplo, no caso mais, talvez com melhores exemplos, é o caso da segurança alimentar, o trabalho da Embrapa, que eles já estão desenvolvendo variedades de sementes, como feijão e outras, que podem se adaptar a climas mais secos e climas mais quentes. Isso já é uma alta tecnologia que permite poder garantir alimento para a população. No Brasil tem estudos muito bons sobre o café, né? Tem estudos já sobre o milho que nós fazemos, sobre soja, sobre sorgo, enfim. São as principais culturas do Brasil, cana-de-açúcar, né? Temos culturas perenes, como a canaí já é um pouco mais complexo, mas nós temos vários estudos no Brasil e no nosso GNCT que nós fazemos esses estudos. Então, já começamos, por exemplo, oferecendo ao agricultor sistemas de produção mais equilibrados e mais adaptados ao aquecimento global, como é o caso das técnicas preconizadas na agricultura ABC. O Plano ABC visa isso, né? Nós sabemos que nas práticas agrícolas nós podemos ter emissões de CO2 de diversas fontes, né? Desde a mecanização agrícola até mesmo do tipo de plantio que se faz, da cultura que se usa, da irrigação. Então esse Plano ABC visa você ter um aumento de produtividade, mas observando as emissões de carbono nas diversas fases da agricultura, desde o preparo do solo até a colheita, no sentido de minimizá-lo. Para saciar a demanda da população crescente do mundo sem avançar suas fronteiras agrícolas, o desafio do país é encontrar um modelo de produção de alimentos mais intensivo, capaz de racionalizar o uso dos recursos naturais, frear o desmatamento e minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O desafio é como não desapontar o mundo, como ser um provedor de segurança alimentar para o mundo, sem fragilizar ainda mais os nossos ecossistemas, o nosso solo, mantendo a fertilidade do solo, mantendo os recursos hídricos, mantendo a qualidade da água, mantendo a qualidade do ar, não aumentando as emissões. A emissão de metano pelos ruminantes, principalmente pecuária, é o grande item da emissão brasileira do setor agrícola. Emissões diretas da agricultura, emissões porteira adentro. A agricultura de larga escala, ela realmente é um setor importante economicamente para o país, né? A questão é que ela é essencialmente dependente de questões ambientais. Nós no Brasil temos um patrimônio. Esse patrimônio são as florestas nativas. É preciso proteger essas florestas nativas porque elas são determinantes do futuro. E nós temos um estoque de áreas degradadas que, se a pesquisa for capaz de regenerar essas áreas e fazer com que elas produzem alimentos, nós estaremos assegurando que o extremo da nativa seja protegido. Então, o que a agricultura de larga escala tem que fazer? A primeira coisa que eles tinham que olhar, né, é quais os potenciais danos para o meio ambiente que uma atividade dessa natureza pode estar embutindo. E o que o setor, ao meu ver, não pode ver é um dualismo entre a produção agrícola e a conservação ambiental. Isso tem que ser algo que seja olhado de uma forma complementar. O equilíbrio dessas duas equações aparentemente conflitantes se dá com ciência e tecnologia, se dá com uma agricultura muito mais produtiva. O Brasil já tem muitas áreas abertas. Então, se a agricultura do Brasil, se ela se intensificar sustentavelmente, sem aumentar emissões, sem degradar o solo, mantendo a fertilidade do solo, mantendo os recursos hídricos, mantendo a qualidade da água, o que é perfeitamente execuível com o conhecimento científico e com as tecnologias agrícolas atuais, não estou nem falando do que ainda vai ser descoberto.
Então, essa equação é possível se fechar com conhecimento científico e tecnológico, com uma massiva educação do agricultor, do fazendeiro brasileiro, em todas as escalas, da agricultura familiar ao agronegócio. Eu acho que a gente está num caminho bom, precisa melhorar, mas nós saímos de quase 300 anos de uma agricultura muito ruim. Nos últimos 40 anos nós demos uma virada muito forte. É a hora do freio de arrumação. Essa é a hora do freio de arrumação. E aí começar a buscar o equilíbrio entre produção e sustentabilidade. Com a proposta de contribuir com a segurança alimentar do país, o INCT para Mudanças Climáticas pesquisa como será o comportamento das principais culturas agrícolas, como o feijão, a soja e o milho, diante dos cenários futuros do clima. Esses estudos orientam políticas públicas agrícolas mais adequadas às novas realidades, como, por exemplo, os experimentos que simulam o desenvolvimento da cultura do café em condições atmosféricas mais extremas. Nosso experimento chama ClimaPest Phase, né? Então ele é um experimento que simula o aumento da concentração de CO2 atmosférico, baseado em quê? Baseado na projeção do IPCC para daqui a 50 anos, que essa concentração de CO2 só tende a aumentar, né? O que tem chamado a atenção, tem deixado a gente bastante preocupado, é essa... Primeiro, o CO2 não parou de crescer. Nós não estamos conseguindo parar de emitir gás de efeito estufa e dar uma parada nisso aí nos 400 partes por milhão. Continua crescendo e isso é perigoso. Então a gente tá conduzindo um experimento para verificar como é que vai ser o comportamento da planta de café, né, da cultura do café, daqui a 50 anos nesse ambiente modificado. Então a gente simula esse aumento do CO2 em condição natural, né, no campo, através de toda essa instrumentação que vocês estão vendo aqui, que faz a injeção do CO2 no ambiente. E aí vários pesquisadores, várias instituições parceiras que trabalham junto com a gente, cada um avalia um parâmetro, né? Vai ter mais praga, vai ter mais doença, ou a gente não vai ter alteração nenhuma. A planta vai crescer mais, vai produzir mais nesse ambiente, mas até quanto que ela vai produzir? Então, a gente está fazendo um apanhado de várias informações para poder chegar a uma conclusão de como o café, daqui a 50 anos, nesse ambiente modificado, vai se comportar. No Brasil, há um significativo crescimento de produções orgânicas e agroflorestais, que possibilitam a produção de alimentos com mais equilíbrio ambiental, contribuindo para um melhor uso do solo. Podemos também citar que nós estamos tendo um crescimento muito alto da agricultura agroecológica. Esse é um crescimento bem interessante, é um mercado, um nicho de mercado que era meio que esquecido no Brasil, agricultura orgânica, agricultura agroecológica. Hoje ele está crescendo mais ou menos a 500 milhões de reais por ano. Então, é pequeno perto dos bilhões que o agronegócio hoje movimenta, tanto do pequeno agricultor como do grande agricultor, mas é uma coisa que está crescendo e crescendo muito rápido. Nós cultivamos aqui uma agricultura integrada entre a parte de produção animal, que no caso são ovos orgânicos, e a parte de produção vegetal, que são mais de 65 variedades de verduras, frutas que nós produzimos aqui. A nossa proposta é fazer uma vida e uma produção em harmonia com a natureza, né? As nossas ações sejam harmônicas com a natureza. É um modelo de agricultura que a gente pode dizer que quanto mais a gente cultiva, mais o solo fica rico, né? É diferente do sistema convencional que quanto mais cultiva, vai empobrecendo o solo. E por isso também, né, a nossa opção por estar produzindo produtos saudáveis que vai levar saúde para as pessoas, né? E que elas possam também, né, no mundo que é esse organismo que a gente vive aqui, as pessoas possam ter saúde, possam ter bons sentimentos e estarem espalhando isso para construir uma sociedade feliz. Então, se a agricultura trabalhar minimizando o uso de produto químico, ela está fazendo um serviço não só para a economia do próprio sistema, né,
mas também presta um serviço para a sociedade e que se produza alimento para que a tal da segurança alimentar, que é um tema hipertransversal, né, ela possa ser entendida como algo de estratégia, né, de estratégia de cenário futuro, de estratégia de equilíbrio social e socioambiental. Né. O conhecimento existe, o conhecimento está nas nossas mãos. Então, essa meta de segurança alimentar e agricultura sustentável, elas não são incompatíveis, elas são duas faces da mesma moeda do desenvolvimento sustentável.